Nicolás Maduro se declara inocente em audiência histórica em Nova York. Ele afirma que continua sendo o presidente da Venezuela e diz que é um prisioneiro de guerra. A esposa dele, Cília Flores, também nega as acusações. Para entender o peso jurídico e político desse momento e os próximos passos do processo, a gente conversa agora com a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso. Um prazer falar com a senhora, professora Maristela. A Maiara, antes da gente entrar no ar aqui, estava mostrando um texto da senhora ou alguma entrevista que a senhora concedeu falando sobre os novos direitos internacionais, que muita coisa muda a partir de agora quando a gente fala em direitos internacionais. Explica um pouquinho sobre isso para a gente, por favor, e um prazer tê-la aqui no Link TMC. O prazer é meu, muito obrigada pelo convite. De fato, o direito internacional, esse que eu aprendi, que nós aprendemos, né, na faculdade e trabalhamos com ele, e a gente ouve os especialistas e as pessoas em geral falarem o direito internacional, esse direito internacional que, na verdade, se reestrutura como novo direito internacional após a Segunda Guerra Mundial, que é um direito internacional baseado nesses princípios todos, né, da soberania, não invadir o território do outro, não se intrometer, não se imiscuir nos assuntos internos do outro país. Então, todos esses princípios que a gente vê consagrados na Carta das Nações Unidas, na Carta da ONU, no Estatuto da ONU, todos esses princípios e fundamentos, então, que compõem isso que a gente chama de direito internacional, ele se baseia fundamentalmente, esses princípios e fundamentos se baseiam no que a gente chama de cooperação econômica, que é a base do multilateralismo. Então, essa ordem econômica internacional, essa ordem mundial, a geopolítica internacional que nós vivemos hoje é aquela que começa a ser redesenhada a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados, então, concluem que a coexistência pacífica não basta, além da coexistência pacífica, é preciso que eles cooperem, que eles se integrem, que eles trabalhem juntos numa plataforma multilateral, onde todos teriam aí uma certa igualdade, um certo equilíbrio de poder. Esta ordem internacional, ela já ficou para trás. E ela ficou para trás não é com Donald Trump nesse segundo mandato, isso já ficou para trás quando ali a Rússia invadiu a Ucrânia e nós começamos a acompanhar todos os acontecimentos dali para diante, né? Então, nós já temos aí uma nova ordem internacional que começa aí no final do século XX, mas se acentua agora no século XXI e assume garras e dentes essa nova ordem a partir desse segundo mandato de Donald Trump. Então, esta invasão dos Estados Unidos na Venezuela, uma invasão que já estava anunciada, né? Já era evidente que iria acontecer. Vamos lembrar que desde o início do ano passado, né, maio, aí junho, já começa a movimentação dos navios, dos porta-aviões, de equipamentos militares importantes dos Estados Unidos naquela direção do Caribe, naquela direção da Venezuela. Então, muito agora, mais recentemente, nós vimos que Donald Trump tem uma conversa com Maduro e diz, olha, nós te oferecemos uma saída muito honrosa e um exílio muito seguro e satisfatório na Turquia. Então, Maduro pensa um pouco e diz não. Então, tudo levava a crer que os Estados Unidos invadiriam a Venezuela por terra e retirariam o seu chefe de Estado que lá se encontra. Tudo isso ao arrepio, não é? Tudo isso sem levar em consideração aqueles princípios que eu dizia do direito internacional, da soberania, do respeito ao território, do vizinho e dos que estão mais longe, de não se miscuir, não se intrometer nos assuntos internos. Quer dizer, isso tudo já, para os Estados Unidos, ficou para trás. E nós estamos diante de um novo direito internacional, esse que se baseia agora, não mais no multilateralismo, mas se baseia na formação de
polaridades, ou seja, de potências importantes. Né? Potências importantes dividem o poder no mundo, Estados Unidos, Rússia, China, e eles é que passam a comandar com os princípios e os interesses deles em questão. Quer dizer, um mundo não mais multipolar, que quer colaborar um com o outro, mas um mundo dividido em superpotências, e essas superpotências olhando para dentro delas, não mais interessadas na cooperação, olhando no que é bom para elas e deixando para trás esses princípios que nós conhecemos do tal direito internacional. Perigoso, perigoso, né, doutor? Agora, te surpreendeu que a Delcy Rodrigues, a vice, tenha tomado posse hoje como interina? Foi uma surpresa ou era uma coisa que já se esperava? Que ela bem quietinha ali, andando ali na cartilha do Trump, ela vai continuar ali. Te surpreendeu essa posse hoje? Não me surpreendeu, e eu diria que quando o Trump, os Estados Unidos, né, invadem a Venezuela, que, como eu disse, já era previsível, né, já se sabia que isso ia acontecer, só se estava esperando o momento oportuno, e o momento oportuno aconteceu. Então, o projeto, o objetivo dos Estados Unidos era de tirar Maduro do poder. Não era fazer um golpe de Estado, nem uma revolução, nem impor um governo americano, nada. Ele estava capturando alguém que, para os Estados Unidos, para o direito americano, é um criminoso. Então, essa era a ideia. E não derrubar a Constituição ou macular, violar as instituições que lá funcionam, bem ou mal, mas funcionam. Então, esse era o objetivo. Se esse era o objetivo e a Constituição foi preservada, né? A Constituição foi preservada, foi uma operação cirúrgica. Né? Os Estados Unidos pegaram o presidente, tiraram e deixaram o país lá, digamos, com um olhar, com uma equidistância, né? Para não perder completamente o controle, mas não no controle. O que diz a Constituição venezuelana é que foi preservada, por isso é preciso que se observe que na Venezuela, sim, há um desconforto, sim, há uma insegurança, mas as instituições estão funcionando. O que diz a Constituição? No impedimento do presidente, né, saindo o presidente, e o presidente pode deixar o poder de forma transitória ou de forma absoluta. Então, nesse momento, se está pensando que ele deixou o poder, mas não se sabe de transitório ou absoluto. A Constituição não prevê essa situação de um presidente em exercício ser abduzido, ser sequestrado, ser retirado abruptamente do poder por um outro país. Então, a Constituição lá não prevê a figura, o que está acontecendo com o Maduro neste momento. Então, vamos imaginar que ele saiu transitoriamente. Se ele sai do poder, quem assume é o vice, e a vice é a Delcy Rodrigues. Então, a Delcy Rodrigues assumiu e ela ficará 90 dias no poder, conforme diz a Constituição, prorrogado por mais 90 dias. Ao cabo desses 90 dias, prorrogável por mais 90 dias, o Congresso, que está funcionando, o Congresso decidirá que houve aí um afastamento permanente do presidente, ele foi afastado permanentemente, então é preciso convocar eleições. Então, eleições serão convocadas democraticamente, um novo presidente assumirá e cumprirá o mandato que era do Maduro até 2031. Então, neste momento, a vice-presidente está no poder, está por 90 dias, prorrogável, como eu disse, a Constituição está sendo observada, as instituições estão trabalhando. Como você salientou, num primeiro momento, a vice-presidente veio dizer, não, mas aqui ninguém manda ninguém, aqui nós somos livres, aqui é um regime democrático. Depois ela percebeu que não precisava se alinhar a Donald Trump, ela não precisava estar alinhada ao Donald Trump, mas ela também não precisava estar desalinhada. Então, ela encontrou uma posição intermediária de não alinhamento, mas também não parar com aquele discurso de nós somos independentes, quem manda aqui somos nós, e caminhar num trilho que vai permitir a estabilidade das instituições.
né? Porque se em algum momento as instituições parecerem para os Estados Unidos que estão instáveis e que os interesses dos Estados Unidos poderão não ser observados ali na questão do petróleo e outros interesses econômicos, eles aí vão tratar de, talvez, não sei, afastar a vice-presidente. Mas não me parece que esse é o plano. O plano é manter as instituições, deixar ela, conforme manda a Constituição, se encaminhar, né, deixar que o país se encaminhe para eleições, e aí o país vai tomar o seu caminho, e os Estados Unidos, perante a opinião pública interna venezuelana e do mundo, vai conseguir dar um certo verniz de legitimidade ao que aconteceu agora com a invasão. Perfeito. Olha, professora Maristela, parabéns aí pela explicação, pela explanação, né? Acho que é a primeira vez que eu vejo uma explicação de alguém realmente especialista em direito internacional, sem vestir a camisa desse lado ou desse lado, sem tom alarmista, sem exageros e escândalos ideológicos, como a gente vem vendo, né? Então, parabéns aí pela explicação, acho que ficou muito clara, muito cristalina para a gente, professora Maristela Basso, de Direito Internacional da USP. Muito obrigado, professora.